Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Vou passar para a segunda pergunta então, Alessandra. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim, deve se meter e muita colher. Especificamente dentro dos condomínios, né? Existe, e não só nos condomínios, existe essa cultura, infelizmente, que se o marido e a mulher estão brigando, os dois não tem que ninguém interferir. Mas existe discussão é uma coisa, briga é outra, né? Discussão mais acalorada, claro, desde que dentro de um equilíbrio, né? Claro que toda discussão é meio complicada de falar que tem um equilíbrio, mas dentro de um equilíbrio que não chegue a ser ofensas, ou que chegue nas vias de fato, que é tocar na pessoa ou arremessar coisas na pessoa, é, claro, a gente não acaba não interferindo, porque é uma questão do ser humano, né? Não é só o marido e mulher que tem esse tipo, mãe com filhos e assim vai. Agora, quando chega nas vias de fato, o que aparece mais? Ou é a mulher gritando, pedindo socorro, ou você escuta coisas caindo no apartamento, ou quebrando, ou sendo jogada, ou a violência, às vezes já começa quando a pessoa está chegando no condomínio. Já começa a se verificar através das câmeras, já se vê isso até no estacionamento, perdura no elevador, continua no corredor do hall. Então, não tem como dizer não existe, não ocorreu, não verificou-se. Aí o condomínio também ele é obrigado a tomar uma certa atitude. Lembrando também que a violência doméstica ela não é só a mulher. Nós temos a violência doméstica também contra crianças, contra idosos, contra adolescente, contra pessoas que a gente classifica como inimputáveis, que seria o quê? As pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência mental ou deficiência física, e contra animais. Às vezes o agressor, para ele não encosta, por exemplo, na mulher, mas ele faz no animal doméstico que sabe que vai atingi-la da mesma forma. Então, lembrando que a violência ela tem ramificações que às vezes traz problemas mais sérios. Então, sim, se mexe a colher. Sim, você comentou aqui, interessante que você mencionou que reflete, na verdade, maltrato animal para atingir a mulher, né? Isso eu não tinha pensado, apesar de ser óbvio o que você falou, né? Como é interessante a gente estar aqui participando desses conhecimentos, que nunca é demais. E uma outra coisa também que você mencionou é a psicológica, né? Que vai de pouquinho em pouquinho, vai destruindo, né, a outra pessoa. E tudo realmente fica muito fragilizado. Essa história que nós sabemos que é antiga, né? Aquele velho ditado, briga de marido e mulher, ninguém não tem que se meter a colher, né? Esse velho ditado que hoje não mais. De toda forma, a nossa assessoria, né, Alessandra, você também que faz esse tipo de serviço, nós temos e devemos orientar esses síndicos que ainda estão naquela era de que não mete a colher. Até porque eu estou no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, capital, você também capital. Mas o seguinte, aqui já no Rio, nós temos a determinação legal de que a gente afixa, né, um aviso nos locais de grande visibilidade, por exemplo, o hall de entrada do prédio, saída automaticamente, nos elevadores, porque ninguém vai poder dizer que não sabe, que não viu. E já com aquelas informações, né, aonde denunciar, isso daí, o que vem acontecendo? Eu pelo menos percebi isso, Alessandra, ainda nessa segunda pergunta, tá? Eu percebi isso na pandemia, obviamente, como todos nós percebemos, um grande índice, né? Aumentou de violência, porque ficou todo mundo em casa. Então, ele fica mais próximo e aí aflora muito mais do que você sai de manhã, chega de noite, só a violência de noite, né? Mas então fica o dia inteiro. E de toda forma,
eu percebi aqui no Rio de Janeiro que com esse cartaz, né, com a determinação legal daqui de afixar o obrigatório do síndico, né, aí cabe a nós também informarmos ao síndico, através do nosso trabalho, essa obrigatoriedade, senão ele pode responder, né, por qualquer dano ali que tenha ocorrido pela omissão, né. Então, eu também percebi, é isso que eu quero falar, disse tudo isso, mas para finalizar, para te passar de novo, ainda na segunda, de briga, né, de marido e colher, deve se meter a colher, ainda, né, nessa pergunta, eu percebi o seguinte, ainda na pandemia, aqueles que a gente já conhece, que tinha esse hábito, né, eu discuti mais acalorosamente, ou já ter realmente ido a vias de fato, mas acabam continuando no mesmo teto, não faz denúncia, ou faz denúncia e depois tira a denúncia, tem de tudo, né? Eu percebi que mediante a fixação desses cartazes nos condomínios que eu presto serviço, Alessandra, é isso que eu quero passar a pergunta para você, como é que estava em São Paulo, e também o que você acha disso, reduziu a violência. A minha leitura disso é que, poxa, quem está fazendo a violência, né, ao ver aquele cartaz, intimida-o. Porque, poxa, todo mundo é mais fácil saber onde denuncia, o porquê denuncia. Já me conhecem aqui no condomínio, é melhor eu ficar, né, mais calmo. Então, de uma certa forma, também, esse informe nos condomínios, essa obrigatoriedade, diminuiu a incidência, pelo menos nos condomínios que eu trabalho. E aí repasso essa pergunta para você, como foi em São Paulo e também o que você, a tua leitura, como eu tive a minha leitura, né, percepção de que o índice realmente diminuiu pela informação, pela praticidade da informação, e você aí em São Paulo e também a sua opinião dessas determinações, essas fixações desses cartazes nos condomínios. Bom, aqui no estado de São Paulo foi promulgada, né, no ano passado, a lei que determina a obrigatoriedade também de afixar nas áreas comuns o cartaz informativo, explicando o que tem que ser denunciado e onde. Infelizmente, aqui, a parte que seria de multas para o condomínio e até para o síndico, no caso, souber que existe a violência e não tomar nenhuma providência, foi suprimida, ela não entrou. Então, ficou-se a obrigatoriedade dos cartazes e de fazer campanhas dentro do condomínio explicativas. Na prática também, o município promulgou também uma lei municipal que obriga a fixação desses cartazes e para os condomínios que forem denunciados a não fixação, tem multa. Então, acaba ficando mais eficaz a cobrança através até da própria lei municipal do que da estadual. Na prática, tive resistência de condomínios que são geridos por homens mais idosos, que não querer fixar, porque existe essa cultura, não, mas eu vou me intrometer nessa briga. Infelizmente, e até mesmo conversando, explicando, foi complicado. Teve que, às vezes, levar para uma assembleia, algo que já está em lei que não precisaria. Eu tenho vários condomínios de várias classes. Nos condomínios de baixa renda, infelizmente, acaba, não que a violência doméstica acontece em qualquer classe social, né? Mas a violência doméstica, propriamente dita, física, ela percebe-se maior quando os condomínios de baixa renda acaba sendo até maior do que a intelectual e a patrimonial. Os cartazes nem foram colocados, porque... Não, e se liga 190, o que acontece? A pessoa tira a denúncia no mesmo dia, ou às vezes fala que não, foi só uma discussão, que entra nessa questão que você mesmo citou. A pessoa está sofrendo violência, mas parece que é algo que ela tem que viver aquilo, acaba sendo incompreensível. Parece a síndrome de Estocolmo, né? Você fica lá com o seu sequestrador e acaba adquirindo aquela dependência dele, né? Nos outros condomínios, tive condomínios que foi implantado, andam corriqueiramente, mas eu não vou dizer sim que teve uma diminuição, eu vou dizer que ficou mais assim velada, e aí está sendo bem pontual, não que não aconteça, mas aconteça de forma não tão rotineira e mais tão explícita como antes, a qual já vinha desde o estacionamento e ia até o apartamento, você já sabia que estava ocorrendo um problema.
Entendi. Boa a sua visão, boa a sua colocação, porque como o nosso webinar será divulgado, né, obviamente, a nível nacional, interessante até para quem também está em São Paulo, para os colegas também que trabalham, né, ou aqueles que estão interessados em encampar esse tipo de trabalho em condomínio, para saber, né, a tua experiência aí na área. E também os outros estados, eu também tive esse conhecimento, assim como você, claro, de que os vários outros estados também fizeram essa normatização, seja a nível municipal, seja a nível estadual, ou ambos, né? A gente teve isso aqui também no Rio. Muito bom saber também de São Paulo, porque por mais que a gente tenha colegas, né, Alessandra, em São Paulo, nós somos quase que vizinhos, né, irmãos, a gente, né, adota vocês adotam a gente, mas a gente não tem o dia a dia. Né? Se ocorrer, por exemplo, a mim ou aos colegas aqui, uma contratação de um cliente em São Paulo, você já tem essa visão através do seu webinar, da sua, né, a sua experiência, a gente já tem, peraí, aí é um pouco, a entonação, né, é um pouco diferente, então enriquece muito para nós aqui, atuantes, a sua informação. Muito bacana, obrigada mesmo. Passando então para ter. Só que eu gostaria de fazer uma colocação. Eu gostaria que logo, né, existe já o projeto de lei para passar a violência doméstica a nível nacional para os condomínios, só que fica paralisado e não anda. É como se fosse uma coisa que não existisse, um isolado, acontece um caso em São Paulo, um caso no Rio, um caso na Bahia, e não é assim, né? Nós temos violência, infelizmente, em todo o nosso país e fora dele, né? É algo que é um câncer, vamos dizer, que existe na nossa sociedade, e deveria ser extirpado e tentar, pelo menos, minimizá-lo, né? Se caso passasse esse projeto de lei, o condomínio, até existe um lobby, eu creio, para não passar, porque se passa, realmente as multas são severas para o condomínio e para o síndico, caso verifique-se que ele não tomou as devidas providências. E ele pode vir a ser destituído até por essa lei, tendo em vista que ele responder até com o patrimônio pessoal dele. Exatamente, eu ia falar isso. A multa inicialmente vai para o condomínio, mas os condôminos podem reverter, né, para os danos pessoais que houve e sim responsabilizar os bens do síndico, né, porque é omissão. Né, ele ocasionou a omissão, então ele permitiu, entre aspas, que né, como se fosse a omissão, permitiu que aquele incidente acontecesse. Então, na verdade, ainda tem essa possível discussão de reverter essa multa, caso aplicada, os condôminos, né, quiserem reverter através de uma assembleia, para além da destituição que você falou, para o síndico, os bens pessoais do síndico. Então é uma responsabilidade muito grande, né, Alessandra? Então, realmente, os síndicos precisam se atualizar, mesmo essas pessoas, como você disse, com mais idade. Aqui eu também tenho, é a cultura, né? É a cultura de que não mete a colher, como eu falei, esse ditado já um pouco antes. Então, mas é importante a gente se atualizar, né? Apesar de estarmos ainda vivos, graças a Deus, né? Os mais idosos, se a gente não morre antes, a gente chega lá, mas os mais idosos realmente acatarem, né? o que o mundo está, a evolução da sociedade, né? E que acho que é melhor do que você estar ouvindo ali aquela situação, a constrangimento total, e você realmente ficar, não, eu não posso meter a colher, né? Pura cultura, né, Alessandra? Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? O importante é isso.